E não tem problema não. Se deu certo e você recebeu, tá ótimo. Porque assim dá para também acompanhar as aulas anteriores, ninguém perde nada, né? Sim, é importante. Às vezes a gente acaba saindo um pouquinho da casinha, né, na hora da aula, e pelo menos você volta Sim, lá e assiste na aula. sem, Perfeito. não, Obrigada, sem muito problemas. obrigada. Nada, imagina. Então, bora lá. A gente falou na aula passada um pouquinho de humanização no cuidado, falou um pouco aqui de qualidade na saúde da mulher, né? E a gente falou até os aspectos de adolescente, certo? Lembram disso tudo? Sim. Sim. E aí a gente parou nessa parte que a gente ia entrar para falar de métodos contraceptivos. Eu parei aí porque ela é extensa, né? Então, até que a gente aborde tudo, eu preferi começar hoje de uma vez. Então, vamos lá. Se eu pergunto para vocês de métodos contraceptivos, quais vocês de cabeça já sabem? Método contraceptivo. Camisinha. Boa. O DIU. O DIU, anticoncepcional. Anticoncepcional. Quando Pílula você e fala injeção, né? Pílula no dia seguinte. injeção, pílula, Tem o DIU hormonal também. tem de hormonal, Tem implante subcutâneo. tem o quê? O subcutâneo. E tem um adesivo, né, Pro, agora? Tem adesivo. Então, vocês sabem Tem bastante. espermicida. Não é difícil, né? Só tem vários, tá? Um que a gente não usa super tanto é esse método aqui, que é a tabelinha, né? A tabelinha, ela é muito legal para a mulher acompanhar ou para os casais, para avaliar essa questão de dia fértil, né? Saber o período da menstruação, o dia fértil, o dia da ovulação em si. Algumas meninas acabam acompanhando o método da tabelinha hoje por aplicativo de celular, né? Ele é eficaz? Ele é, se a mulher for muito reguladinha, se ela tiver um ciclo, né, de 28, 26 ou 30 dias todo mês, né, ela for sempre bem linear, e se ela acompanha, faz ele associado com o método térmico, que a gente vai ver, né, e a questão da avaliação do muco. Quando associa todos eles, esse método da tabelinha é mais eficaz, tá? Por quê? Né? Porque ele fala aqui, né, de 11, 10 dias a 16 dias, ou de 10 a 18 dias, a gente tem o período fértil aí, né? E a ovulação, ela ocorre aqui entre o 11º e o 16º, tá? Geralmente se fala isso na literatura. Então, que o meu período fértil aqui, né, ele pode ser ou de 12 a 20, ou de 10 a 18, tá? Ele tem aí esse período. Ou ainda, e ainda tem o período de ovulação, ele ocorre lá na metade do ciclo do mês, né? Ele ocorre lá, por exemplo, se ela menstruou, né, ó, dia 1º, então conto até 14 dias o dia da ovulação, né? Então a liberação do óvulo e tudo, o dia mais certo para fecundar seria esse dia aí da ovulação. Mas tem mulher que ovula todo mês, tem mulher que não ovula todo mês, mesmo menstruando. Então, não é um método super seguro, por exemplo, para saber se está liberada ou não liberada a transar sem camisinha, né? Para engravidar ou não. Porque não dá para ter certeza se a gente vai ovular ou não vai ovular exatamente no 14º dia do início da menstruação, né? Então, por isso que tem aí o período fértil é sempre 4 dias antes e 4 dias depois do dia da ovulação, tá? É um método difícil de usar, né? Ele é bacana para ter uma ideia, mas ele é difícil de usar. É como eu falei para vocês, o método tabelinha, ele é legal quando a gente usa associado a outras coisas, né? Então, ele por si só para acompanhar no calendário, ele é difícil de ter certeza se está ovulando ou se não está ovulando, tá? Então, para planejar
gravidez ou para evitar gravidez através da tabelinha, ele é muito difícil. A mulher precisa se conhecer muito bem e ter um ciclo muito bem regulado, né? Por isso que, por muitas vezes, né, a gente faz associação e aí avalia a questão do muco, né? Se ele tiver assim nesse aspecto de clara de ovo, né, bem flexível, né, translúcido, né, assim, essa corzinha aquosa, significa que é um período fértil, né, que a mulher está fértil, ou próxima da ovulação, ou no dia da ovulação. Algumas meninas têm a dor do meio, que a gente fala, né, que é a dor na hora da ovulação. Então, sente a mesma dor de cólica, né, ou num ovário ou no outro, geralmente, ou direito, né, ou a direito ou a esquerdo, muito difícil a mulher sentir dor dos dois lados, né, nas duas regiões, porque ela está ovulando geralmente ou do ovário esquerdo ou do direito. E esse muco, ele aparece frequentemente aí nessa fase do período fértil, tá? Associado ao período da ovulação, tá? Então, ele é muito legal de associar com a tabelinha, tá? Porque aí a gente sabe mais ou menos aí, né? O período fértil, lá os 4 dias antes e os 4 dias depois da ovulação. E associado ao muco, a gente sabe se tá fértil naquele dia, tá? Eu posso associar eles todos e fazer esse método sintotérmico, tá? Que é também para eu avaliar o quê? A temperatura. A mulher naturalmente vai ter uma elevação da temperatura quando ela estiver no período fértil, tá? Então, acompanhar a temperatura aí ao longo do ciclo, né, de 28 dias, faz diferença para entender se essa mulher ela encontra-se com a temperatura mais elevada ou não em decorrência do período fértil. Então, lembra, né? Eu tenho o método tabelinha, que eu vou acompanhando por dia meu ciclo menstrual. Eu tenho a avaliação do muco cervical e associar aí com a temperatura basal, para ter uma noção de se tudo conspira para aquela mulher engravidar ou não naquele ciclo, tá? Esses são os métodos que a gente usa para planejamento. Vocês foram falando muito dos métodos de barreira, né, para evitar a gravidez. Não que esses aqui não sejam utilizados para evitar, né? Eles também são, mas eles são muito mais utilizados no estímulo da gestação do que como método de barreira, tá? Porque eles acabam sendo mais eficazes se ela está no período fértil e quer engravidar, né? Então, as mulheres acabam utilizando esses 3 métodos muito mais quando elas querem gestar do que quando elas querem evitar a gestação, tá? Deu para entender esses 3, meninos? Tabelinha, a avaliação do muco e o sintotérmico, que é já a associação? Tranquilo, sim, né? Uhum. Aí a gente tem outros métodos que são, né? Vocês conhecem muito, né? Quem não deu uma derrapada aí né, quando começou a vida sexual ativa, que atire a primeira pedra. Mas esse método aqui não é um método eficaz. A gente sabe que antes do homem ejacular, no líquido lubrificante tem conteúdo né, de esperma. Então, a gente não pode confiar no método do coito interrompido. Tá? Todo mundo sabe que é coito interrompido? Alguém não sabe? Aquele silêncio, né? Se estivesse na sala, tava todo mundo de cabeça baixa, assim, olhando para o nada, para o além, né? Se vocês não souberem, perguntem, viu? Não fiquem tímidos por conta disso, né? O coito interrompido é quando não vai chegar no clímax da relação. Então, antes do homem ejacular, tira o pênis, né, do canal vaginal e faz a ejaculação fora, né? Aqui o desenho tá bem didático para vocês não se confundirem, tá? Esse método não é nada eficaz, mas existe, tá? Tem muita gente que faz a prática do coito interrompido associar, né? Então é bem difícil de
evitar uma gravidez assim, porque lembra, não dá exatamente para saber se eu estou no período fértil, se aquele dia é exatamente o meu dia de ovulação, e utilizar o coito interrompido nessa fase, porque de repente pode ser que eu calculei errado, ovulei em um dia anterior, ao invés, né, de ser exatamente no 14º dia, praticou o coito interrompido e deu a gestação, né? Efetuou aí a fecundação. Então não é um método confiável, mas existe, tá? Preservativos. Mesmo se não tiver sido no dia anterior, o espermatozoide sobrevive 3 dias, não é? Dentro da mulher. 72 horas. Então, pode ser que depende muito da mulher também, viu? Mas ele tem a tendência a suportar 72 horas no aí do canal do colo no útero, mas não dá para confiar, né? Então, teve relação desprotegida e não está planejando gestação, o ideal é que, se não faz o uso do método contraceptivo, tipo pílula, então o ideal seria tomar uma pílula de emergência. É claro que a pílula de emergência ela não pode ser válvula de escape para toda hora, né? Senão é 50 relações sexuais desprotegidas, 50 pílulas do dia seguinte, né? Ela é um método emergencial. Então, se foi praticado, mesmo que tenha feito o coito e tenha desconfiança, pode ser utilizado, mas ele não deve ser um método escolhido para a vida. Ele é um método ali de emergência, tá? O preservativo feminino é esse que é grandão, né? Acho que a maioria de vocês já deve ter visto. Não é muito a escolha das meninas acabar utilizando isso, nem em relação homoafetiva, porque os casais lésbicos acabam achando mais difícil utilizar esse tipo de camisinha, mas mas ele existe aí para dar uma ajuda. Porque ele também não ajuda muito no método de sexo oral, principalmente para relação homoafetiva, né? Mas as meninas acabam, às vezes, utilizando porque é o que tem para hoje, né? Então, entre não usar e correr risco e usar, né, um método mais ou menos, elas acabam optando em utilizar, tá? Essa camisinha é aquela que ela é aberta numa extremidade, fechada na outra. Tem sempre que fazer assim um oitozinho, né? Que a gente fala de apertar essa extremidade fechada. E aí faz a introdução no canal vaginal, vai introduzir até o finalzinho aqui, próximo do colo do útero. E aí você pode deixá-la ajeitadinha aqui na parte externa, tá? Para poder ter a relação. Ela pode ser aplicada até 8 horas antes da relação sexual. Então a gente brincava na faculdade, né? A menina vai pronta para balada, né? Porque o que tiver que rolar, vai rolar ali, porque ela já está pronta. Mas as meninas acabam não utilizando porque ela é maior zona, ela acaba sendo talvez mais desconfortável para colocar, enfim, sempre tem alguma desculpa. Então a preferência é sempre pela camisinha masculina, que é bem mais conhecida de vocês, né? Que aí vocês. Quem? Alguém queria falar? Fala, Lucimara. Não? Bom, então, camisinha masculina, vocês conhecem, né? Lembra que tem que sempre colocar aqui, né? Expor a glande, colocar a camisinha, né? No pênis ereto, segurar a pontinha e desenrolar a asa aqui do pênis para poder realmente fazer a utilização, tá bom? Para tirar também, segura a pontinha, desenrola para não ter vazamento aí do líquido espermal, tá bom? Então, isso que é muito conhecido de vocês, então tranquilo também de orientar, né? A geleia espermaticida ou espermicida, ela é pouco utilizada, mas as meninas que optam em usar o diafragma, que é esse aqui, ó, que é colocado no colo do útero, é tipo como se fosse só a parte final, a parte rígida da camisinha feminina, né? Ele
lavável, tudo bonitinho, dobrar, flexível. Coloca, ele abre lá dentro, né? Coloca igual um 8, ele abre também. E aí, coloca-se essa geleia aqui para evitar, então, a introdução aí do espermatozoide, né? Então, vai impedir aí a penetração do espermatozoide, né, no útero, aí no colo do útero. Então, ele tem que ser associado, tá? Então, coloca esse espermicida aqui, geralmente associado ao diafragma. Mas é um método também que ele não é muito prático, né? Então, nem todas as meninas acabam optando por esse tipo de método, né? Geralmente fica entre o anticoncepcional oral injetável e a camisinha masculina de preferência, né? Então, a gente vê que os métodos, mesmo quando a gente trabalha em planejamento familiar, discute isso em grupos de adolescentes e tal, a gente percebe que os casais, os meninos e as meninas acabam sempre ficando entre esses que também acabam sendo mais práticos do que esses outros de introdução, né? Associação de 2 métodos para barreira, enfim. Aqui o diafragma que eu mostrei para vocês ali com espermicida, né? Que é essa partezinha que eu falei para vocês, que ela é como se fosse a parte final da camisinha feminina, né? Fechado. Ele tem aí, né, essa haste flexível, que é essa parte vermelhinha. Consegue apertar como um 8, introduz até o colo do útero e solta, tá? A pílula, bem conhecida, tem vários tipos. Tem pílula de 21 dias para no 21º. Tem uma pausa de 7 dias para a menstruação e retoma no primeiro dia da menstruação, tá? É muito conhecido, tem entrega gratuita pelo posto de saúde, pela OBS, o ciclo 21 geralmente é o que entrega, o que é fornecido. Então, ou se faz essa opção, ou tem pílulas de 28 dias que se tomam ininterrupto. Então, toma as 28 cápsulas. Tem algumas que são só para contagem, não tem quantidade hormonal naquelas 2 pílulas. E aí não menstrua, ela faz o ciclo contínuo sem menstruação. Algumas pílulas têm a menstruação de 2 a 3 dias, aí nessas 2 que eu falei que não tem, nessas 2 pílulas que não tem componente hormonal, e aí tem uma menstruação de 3 dias, mas é uma menstruação bem pequena, né? Fluxo bem baixinho, né? Às vezes o escape de sangue não chega a ser nem um sangue vivo, é só uma sujadinha, né? Uma borrinha que a gente fala, só uma sujadinha. E aí eles seguem o ciclo ininterrupto também, tá? Essa de 21 dias, toma-se 21 dias, pausa no 21º, né? Aí tem uma pausa de 7 dias para iniciar outra cartela, tá? Também, que é um método que é muito escolhido aí pelas meninas, tá? A mini pílula, né? Ela tem essa característica aí de ter uma diferença da quantidade de hormônio, né? Se fala nessa menos dosagem hormonal, né? Ela geralmente é essa que eu estava falando para vocês, que é de 28 dias, né? Vocês estão vendo que ela tem mais comprimidos do que essa daqui, né? Pode ser indicada aí durante a amamentação, com início aí na 6ª semana pós-parto, e ela é restrita para as meninas abaixo de 16 anos, tá? Então, os métodos contraceptivos têm que ser muito discutido pela equipe e avaliado pelo clínico geral ou pela médico de família, enfim, ou o especialista que é o ginecologista, tá? Para entender qual que é a necessidade para aquele momento, tá? Ô, Pro, uma dúvida. Oi. Em relação à pílula, porque ela tem que tomar durante os 21 dias e parar 7 dias. Aí, durante esses 7 dias, ela não corre o risco de uma suposta gravidez, alguma coisa? Todo método... É o Gabriel, né? Isso. Gabriel, todo método tem risco,
né? Eles podem dar lá 99,9% de eficácia e tal, nananã, mas todos eles têm risco, né? Essa pausa aí é a pausa para menstruação, mas não quer dizer que nem toda menina ela não vai esperar os 7 dias da menstruação para ter relação, né? Tem muita menina que tem relação menstruada e isso não é um problema também. E sim, ela pode ela pode engravidar nessa fase, tudo, apesar de ela ter uma alta quantidade de hormônio, né, no organismo, tá? Mas ela poderia engravidar também se ela, por exemplo, não tiver uma linearidade né, na tomada dessa pílula, por exemplo. Um dia ela toma de manhã, um dia ela toma à tarde, esquece pular um, toma 2 no outro dia, né? Que é uma dos vieses aí da pílula, né? Então, sempre a gente orienta ou na troca de cartela, ou no período de espaço que tiver relação sexual, fazer associação do método de barreira, que é a camisinha, né? Se ela não tem interesse nenhum e não quer ter o 0,01% aí de chance de engravidar, a gente pede para fazer o método associado, tá? Porque aí ela tem mais garantia de eficácia de não ter uma gestação, tá? Entendi. Tá? Uma coisa que eu estava falando aqui, né? Eu acho que eu esqueci de falar para vocês, é que os métodos de barreira camisinha, eles não vão evitar só a gestação, né? Por mais que a gente esteja falando de contracepção e tudo, né? De gestação e tal, a gente tem que entender que eles também vão barrar aquele montão de doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, eles são super importantes para a gente prevenir tanto a gestação quanto a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Já as pílulas, né, elas são exclusivamente para evitar gestação, né, e para controlar, ou às vezes, né, muitas vezes algum ovário policístico, alguma coisa, né, ali associada, alguma desregulação hormonal, e elas têm uma eficácia maior quando sempre tomadas no mesmo horário. Então, ela toma 8 da noite, vai tomar todos os dias 8 da noite, né? Para não ter aí ficar um vácuo, um período ali que tem uma queda do hormônio no organismo. Ele tem que manter essa linearidade. Ele vai todo dia é a mesma dosagem e aí fica no organismo aquela dosagem sem ter uma queda brusca aí de uma hora para outra. O que eu falei que é um viés, né? Por quê? Porque acaba que as meninas, o método da pílula é difícil, né? Ou você põe um celular para despertar, ou você tem que ser muito controlada, muito regrada, porque a gente esquece, né? E não necessariamente você toma no mesmo horário, né? Ou você toma exatamente quando você acorda, já deixa assim perto da cabeceira da cama e já toma, ou você vai acabar esquecendo, né? Por conta de controle mesmo, né? A menina precisa ser muito organizada, ou ela vai acabar esquecendo aí de tomar a pílula no horário correto. E aí tem essa queda brusca, por isso que ela não é 100% também eficaz. A contracepção de emergência, né, que é a pílula do dia seguinte, que a gente chama popularmente, pode ser feita em até 72 horas, né, depois da relação desprotegida, tá? Ainda pode ser utilizada até 5 dias. A gente não orienta muito até 5 dias por conta do risco da fecundação e da anidação, se isso estiver ocorrendo, né, e não for desejado. Então, a gente orienta o máximo possível 72 horas, tá? Tem algumas pílulas que são de método único, de uma dosagem só, tem pílulas que são de 2 métodos, depende muito da pílula que for comprada. O que precisa botar na cabeça da meninada, né, tanto dos meninos quanto das meninas, é que isso não é um método de escolha, um método contraceptivo de escolha do casal, né, ou da menina. Ele é um método de ops, deu errado hoje, vacilei nesse mês, vacilei nesse dia e não usei camisinha ou, né, deixou desprotegido, aí sim eu uso como emergência, mas não é um método de escolha para barreira, tá? Porque tudo vira
meio de vida para utilizar a pílula do dia seguinte, né? O que eu já vi muitos adolescentes e jovens pensando assim, mas se hoje você já tomou a pílula do dia seguinte, então tem bastante hormônio aí. Então, a gente escapou o dia anterior, então dá para escapar o dia seguinte. E não dá para ter essa confiança, por mais que a dosagem da pílula do dia seguinte ela seja alta para interromper qualquer possível né, qualquer possível fecundação. Mas a gente precisa orientar esses meninos para que eles não acabem usando isso como um meio de vida aí, né? Como um método contraceptivo de eficácia, tá? A injetável a gente tem de dois tipos. A gente tem a mensal e a trimestral. Isso varia de acordo com a discussão entre a própria paciente e o médico, né? As duas têm benefícios, as duas têm malefícios, né? No sentido de eficácia ou, né, do transtorno de ser tomado todo mês, de ser injeção todo mês, né, ou de se esquecer por ser de 3 em 3. Então, depende muito aí da discussão. Geralmente, a trimestral, né, a Depo-Provera, ela é utilizada no pós-parto, tá? Geralmente. E aqui mais associado às meninas, às jovens e tal, ainda não necessariamente mães, tá? Ou mães que já tem um longo período aí de espaço entre um filho e outro, acabam podendo utilizar esse daqui. Mas é muito de escolha, né? Tem menina que não se adapta com a pílula com anticoncepcional oral e acaba optando pelo injetável. Mas é aquela coisa, nem a oral é 100%, nem as injetáveis são 100%. Né? Todas elas têm aí 0,01 de probabilidade de engravidar, tá? As duas são disponíveis pelo SUS, dá para pegar, então, gratuito e aplicação também dentro da unidade. O DIU, que vocês falaram aí como um dos primeiros métodos, né? Ele é bem eficaz, ele é bem legal, né? Também não é 100%, um método 100% seguro, mas ele é bem eficaz. Tem dois tipos de DIU, tem o DIU hormonal e o DIU de cobre, né? O DIU hormonal, ele acaba tendo aí uma quantidade legal de hormônio que ele vai sendo eliminado, dispensado, né, via intraútero, e aí consegue-se fazer o controle como os anticoncepcionais injetáveis, né, e como os outros que vocês vão ver, adesivos, enfim, ele tem essa possibilidade. E o DIU de cobre, né, ele acaba sendo profilático, porque ele é incompatível aí com a passagem do espermatozoide, tá? Então, ele também é muito, muito utilizado. Hoje, pelo SUS, até se consegue o DIU hormonal, tá? Depende muito aí da indicação, tá bom? Quando colocado, tem DIU que pode ficar 5 anos ou 10 anos. Também depende muito do tipo escolhido, do método escolhido, e onde foi feito, enfim, se não há rejeição dessa menina com relação ao DIU. É um método contraceptivo também muito usado, muito preferido no pós-parto, porque aí já faz a introdução logo após o parto né, que a mulher tem. Então, já faz a introdução na maternidade. Então, ele é um método bem útil, é bem legal. Aqui tem os filamentos, né, os dois DIUs, o filamento de cobre, tá vendo? E o DIU hormonal, que vai liberando aí o hormônio ao longo. Ele fica associado, ele fica colocado aqui, ó, né? Fica bem lá no finalzão do útero e ele impede lá a passagem do espermatozoide para captação de, né? Na liberação de óvulo, tá? Então, o DIU é um método bem bacana também. Tem o método do implante, né? Que ele é feito aqui subcutâneo. E tem o adesivo transdérmico também para eliminação. Os dois vão eliminando quantidade de hormônio para evitar a gestação, tá? São bem legais, só que o implante, principalmente, é um método caríssimo, né? Então, não é de graça, que nem né, uma camisinha.
Então, por mais que seja, sei lá, 300, 400 reais, é um método caro para você ficar utilizando aí. Pronto, mas ele tem duração de 3 anos e tal. Mas para grande população, para meninada de comunidade, tudo, que é o foco ainda de muitas gravidezes, né, recorrentes, acaba que não é um método de escolha, né, porque ele fica difícil de manter, financeiramente falando, tá? Tanto de implante quanto o adesivo transdérmico, tá? Ô, Pro, mas esse implante aí, ele fica nesse local aí mesmo? Subcutâneo, sim. Nossa. Mas ele é tão assim, um tubinho bizarrinho de silicone, pequenininho, que a menina nem sente. Eu tive amigas, né, que relataram, que utilizaram e que super gostavam, se adaptaram, né? Eu particularmente acho métodos que você usa hormonais muito ruins, porque associado a um monte de outras características, né, a gente está enchendo o organismo de muito hormônio. Então, às vezes, não é tão legal, né? É melhor um método de barreira, que aí já previne as duas coisas. Mas é aquela coisa, né? É da escolha de cada uma. Né? Sem contar que o antibiótico corta o efeito, né? De funcionar os hormônios. Corta, então. Justamente ele tem também esse viés, né? De ele acabar perdendo a eficácia se você tiver em algum tratamento. Por isso que a gente orienta também fazer o uso de método de barreira quando em uso de anticoncepcional e antibiótico, né? Tudo bem de métodos contraceptivos? Ô, professora, só uma dúvida. Eu já vi no hospital chegar uma menina que tá usando esse adesivo e tá usando a pílula junto. Usando o método associado errado, né? É a mesma coisa a gente está utilizando camisinha feminina e masculina no mesmo casal. Não é para ser feito, não precisa ser feito. Se ela está utilizando o adesivo transdérmico, o ideal seria orientar essa menina a utilizar método de barreira, ou camisinha feminina ou camisinha masculina, né? Usar duas medicações, dois métodos que são hormonais, né? É uma carga muito grande de hormônio no organismo. Não faz não faz bem, né? Então precisa orientar essa menina. Esses dois métodos hormonais associados não são bons, tá? Ou ela usa um hormonal e um de barreira, ou ela opta em usar só o hormonal, tá bom? Ok. Aqui o climatério já é a porção, né, em que a menina vai entrar com a menina. Todas meninas para mim. Elas vão entrar ali na fase de desregulação de hormônios para ir tendo a queda hormonal no organismo até chegar acessar a menstruação, né, que a gente chama de menopausa, e aí a gente tem a pré-menopausa e a pós-menopausa. Então, aquele período de calorão, de desregulação hormonal, e depois de ressecamento, né, de quebra de cabelo, de perda aí de nutrientes e tudo que a gente vê na pós-menopausa, tá? Né? Então, o que a gente precisa saber, né? O climatério, ele pode ocorrer. Todo mundo entende que climatério é um período, né? Ele é que nem assim, ó, período da infância, o período adulto, né? O período da terceira idade e o período do climatério. Então, ele é um período, ele é uma faixa. O que exatamente é a menopausa? A menopausa é a última menstruação. A gente não tem a menarca, que é a primeira menstruação, a gente tem a menopausa, que é a última menstruação, tá? E o climatério é essa fase aí, né, em que tem o preparo do corpo da mulher para parar de ser fértil, né? Para ele parar de eliminar óvulos, para ele ter até aí a última menstruação. Ocorre em que faixa, né, etária? Geralmente de 48 a 52. Tem mulheres que têm esse climatério, a menopausa precoce, que para de menstruar antes? Tem. Tem mulheres que param muito depois? Tem também. Então, ele é uma fase que geralmente é nessa faixa etária,
mas pode ter aí suas exceções, ou muito antes, precoce, ou muito depois, tardio, tá? Traz muitas mudanças, obviamente, como está falando aí no texto, para as mulheres, né? E a gente percebe que pode a mulher passar pelo climatério até a menopausa de uma forma muito tranquila, sem muitas alterações, como pode a mulher sentir todas as coisas que são previstas no climatério, tá? Então, aqui ele fala, né, do período de transição, o período né, pré-menopausa, depois ele fala aí durante a menopausa, de como que fica a questão, na pós-menopausa e o período de terceira idade. Tá? Isso aqui só uma divisão de nomenclatura para vocês saberem que existem, mas a gente usa mais falar o climatério, a menopausa e a terceira idade. Tá? De sinais e sintomas, tem variação. Podem ser de curto ou de longo prazo. De curto prazo, percebe a irregularidade menstrual. Então, quando você vai fazendo a anamnese, vai investigando essa mulher com histórico, a gente vê que a mulher, ela menstruou um mês, ficou 2 sem menstruar, menstruou 2 meses seguidos, ficou 3 meses sem. Então, a gente percebe essa irregularidade menstrual. O fluxo também pode alterar, né? Tem mulher que tem um fluxo muito aumentado em determinado mês, e que no outro mês ele é muito escasso, dura 2 dias no máximo. Então, a gente consegue investigar aí e associar a faixa etária, mais essa irregularidade menstrual, já como uma fase do climatério, né? Tem a alteração daquele calorão fogástico, que a gente fala popular, né? Que ela sente ondas de calor, tá sempre suando, tá sempre de vestido, tá sempre morrendo de calor, né? Tá sempre na frente do ventilador do ar-condicionado, que é por conta dessa alteração aí que a gente tem, tá? Ela pode ter atrofia em algumas partes do gênito urinário, então geralmente tem aí uma diminuição, uma atrofia vaginal, vulvar, né, um ressecamento aí da vulva, né, do canal vaginal. Então, a mulher, a gente precisa orientar nessa faixa etária que em vida sexual ativa, utilizar muito lubrificante, porque ela vai sentir dor na relação, como tem aqui a dispareunia, né, ela sente dor na relação, então a gente precisa orientar essa questão da lubrificação, por ela se sentir mais atrofiadinha e mais ressecada, tá? E a longo prazo, pode aparecer muitas características, muitos sintomas de osteoporose e também alterações aí cardiovasculares, tá? São todos os sintomas que podem vir a aparecer nessa fase, né? É importante que a gente da enfermagem faça o quê? Faça ali o acolhimento, a educação em saúde, grupos de orientação, de promoção de saúde, para a gente conseguir resgatar a autonomia dessa mulher e a qualidade de vida. Para ela entender também que não é porque ela está nessa fase que ela não está fértil para gestar, né? Mas que ela pode manter sua vida sexual ativa, que ela deve manter, né? Que ela precisa se lubrificar porque ela está numa condição diferente do que ela tinha, né? Quando o muco cervical era aquela coisa aumentada, quando ela tinha uma lubrificação rápida e fácil, né? Mas que ela precisa manter ali a sua vida sexual ativa, se ela assim desejar, né? Associado a isso, estimular hábitos saudáveis, né? Uma dieta ali, né? Baixa de gordura, então hipogordurosa, rica em cálcio, para já prevenir, né? Uma futura osteoporose aí, tá bom? Além da gente prevenir as doenças associadas ao sistema cardiovascular. Então, a gente já vai precaver ou melhorar ou amenizar que ela já tem a pressão alta e a diabetes, tá? Aqui na terceira idade, né? A gente considera a mulher da terceira idade quando ela tem igual ou maior de 60 anos, né? Também precisamos estimular independência e autonomia e melhora da qualidade de vida. Também para ela entender que não é uma fase de esperar a morte, né? Por mais que a gente saiba que tem muitas mulheres assim, hoje o envelhecimento
ele tem a tendência a ser muito mais ativo e saudável. Então, a gente vê muito mais mulheres de 60 anos se cuidando, tendo interesse em cuidar da alimentação, em cuidar de pele, né, em fazer manutenções ali estéticas. Então, a gente vê muito. Essa é a característica dos idosos que a gente vai cuidar, né? E que talvez seremos, né? Com uma maior preocupação ali com essas questões. E a gente continua estimulando, né? Que se tem alguma limitação ou outra, a gente sempre tenta estimular com que faça o que a pessoa ainda consegue, né? Estimular que ela tente fazer outras coisas. Então, sair, conversar, né, ter contato com outras pessoas de diversas faixas etárias, e assim, claro, vai melhorar a qualidade de vida dela, né? A enfermagem geriátrica precisa conhecer essa população, é uma população em alta, a gente sabe, e vocês já devem ter visto em milhões de outras disciplinas, que tem uma tendência aí, né, ao país virar um país de idosos, por conta dessa qualidade de vida ter melhorado, de ter muito mais estímulo de saúde, de cuidado, né, e de trabalho de prevenção e promoção de saúde. Então, a tendência é a gente ter mais idosos envelhecendo ativos e saudáveis e ter uma enfermagem mais voltada para esse cuidado. Tem que ser uma enfermagem mais preparada, né? Associar o geriatra com o gerontólogo, que vai cuidar mais das questões políticas, né, de orientação, e também o enfermeiro que é de saúde do idoso, né? Para a gente conseguir desenvolver atividades de educação em saúde, né? Atividades preventivas e melhorar, como vocês estão vendo aqui no texto, o relacionamento terapêutico, né? Eu ter um vínculo, desenvolver um vínculo melhor com a minha população idosa, para que eles sejam mais aderentes ao tratamento e tenham, consequentemente, uma melhora aí da qualidade de vida e um envelhecimento saudável e ativo, tá? Vocês têm essa atividade que eu falei para vocês para fazer, que no caso era a próxima semana, mas vai ser para amanhã, que eu já tinha falado para vocês, lembram, né? E aí, pré-dividir já vocês aí nos grupos para vocês falarem um pouquinho das alterações que são mais comuns e que ocorrem aí nessa faixa da terceira idade, tá bom? Vocês conseguiram preparar ou estão preparando? Povo de Deus? Não, nem mexi, professor. Muito bem, então vamos fazer de um dia para o outro, que é mais emocionante, né? Oi? Alguém falou comigo, mas eu não ouvi. A gente está preparando, Pro. Então tá bom. Belezinha. Eu tô vendo que tem alguém que perguntou alguma coisa aqui, que deu um vermelhinho aqui na conversa. O Jonathan, meu áudio tá ruim. Você não sabe fazer o quê, menino? Nível de fertilidade, dá pra gente saber o dia da ovulação com o teste, Jonathan. Tem testes tipo testes de gravidez, assim, né? Daqueles de fitinha, né? Que se faz para avaliar se tá ovulando ou não, tá bom? Então, existe essa questão aí do teste de ovulação, que ele é muito parecido com o teste de gravidez. Então, ele é bem legal, tá? Para saber. Top. Posso parar só para fazer um xixi, tomar uma água rapidinho? Para a gente entrar na próxima? Pode. Não 3 acabou, minutos. não? Não. Pro. Não. Eu já vou começar outra aula. E aí, essa aula que vocês têm que falar de terceira idade, a gente apresenta amanhã, no comecinho. Tá bom? E eu já vou fazer a aula 5. Acabou, não. Tá muito cedo, tá 8h10 ainda. Já volto.
Oi, de volta. Jonathan, o teste de ovulação não necessariamente precisa fazer todo mês. Depende muito do planejamento familiar que foi realizado com essa mulher, médico e o parceiro, enfim, né? Tudo depende, mas ela pode fazer, mas ele não é um teste muito baratinho, assim, né? Para ficar fazendo vários meses. Mas depende do empenho para gestação, né? Do quanto ela quer avaliar a ovulação, se já fez outros métodos, tá? Então, pode ser ou não pode ser feito vários meses, tá bom? Muito bem. Tá projetando aqui, deixa eu só parar para pegar outra aula. E aí eu já passo para vocês. A gente já começa a outra. Eu não postei ainda, mas ao final da aula eu posto. Porque com esse conteúdo de climatério e terceira idade que vocês vão encerrar rapidinho amanhã, né? A gente encerra a unidade 1. E a gente entra na unidade 2 falando um pouco de pré-natal. Deixa eu projetar. Não é aqui, é aqui. Muito bem. Então, no pré-natal, a gente tem várias etapas aí, desde a descoberta, desde de que ela tem a suspeita, até o cuidado em si, enfim, e o exame físico, tá? Alguns cuidados são importantes da gente ter nessa fase reprodutiva, que considera mais ou menos até os 35 anos. Não quer dizer que a mulher de 36 para frente não é uma mulher fértil, ela ainda se ela ovula, ela ainda é fértil, ela tem a probabilidade de engravidar, né? A mesma coisa, só que torna-se um pouco mais difícil por conta da quantidade de hormônios, enfim, da mudança no organismo e tal. Mas se considera, assim, né, fase reprodutiva até os 35 anos, tá? Tudo tem que ser pautado no planejamento familiar, nos métodos de escolha de contraceptivos e também nos métodos de avaliação de fertilidade, ovulação e estímulo aí à gestação, tá? Também precisa ser orientada a questão das infecções sexualmente transmissíveis e de toda a saúde da mulher que envolve aí, que pode prejudicar, né, ou dificultar uma gestação, né? Então, quando a mulher, ela pensa, ela tem a intenção de engravidar, né, ela precisa fazer toda uma triagem para investigar essa questão. Claro que a gente sabe que tem menina que escorregou e engravidou, né? Ela pensou em sexo, ela tá grávida. Porque ela tem uma maior disponibilidade, né? Ela ou tem facilidade, ou questão do organismo, facilidade posição do útero, enfim, tudo isso acaba contribuindo para ela poder engravidar mais fácil ou não. Em vias gerais, a gente tem que pensar que a mulher tem que fazer um planejamento, né? Preparar o organismo, 3 meses antes começar a tomar um ácido fólico, para estimular ali desenvolvimento do bebê, tubo neural e tal, e planejando, fazendo exames para ver se não tem nenhum impeditivo, nenhuma síndrome do ovário policístico, endometriose, pólipo, né, HPV, alguma coisa que impediria aí a gestação, tá? Quando ela se descobre grávida, também precisa fazer alguns cuidados, principalmente aí no controle de doenças, né, e na avaliação de toda a gestação. A gestação, ela pode vir linear, ela pode vir certinha, né, até o 3º trimestre, e dar um ruim aí com pressão alta, com diabetes, alguma coisa pode desregular, e a mulher pode até vir a ter ou um óbito fetal ou um natimorto, né? Ela pode ter aí um problema, ou o bebê
nasce e não, né, não suporta horas de vida e morre, ou ela tem um óbito ainda e tem que parir um bebê já morto dentro do útero. Então, são condições que a gente precisa ir acompanhando e tal. Na atenção básica, o binômio mãe-bebê assim, eu falo, o carro-chefe da atenção básica, a menina dos olhos da atenção primária. Então, os olhos, a investigação, as políticas públicas, o controle é muito, muito, muito voltado, intensificado para essa questão de gestante. Então, tá gestante, a gente que é enfermeiro tá muito em cima, debruçado nessa mãe. E quando ela vai para a maternidade, também se tem muito controle por conta de infecção ali hospitalar, né, por conta de problemas com o bebê, questão de organização e segurança, bem-estar do paciente, da mãe do bebê. Então, é uma condição muito específica, que a gente tem que ficar muito em cima e ter muito controle. Na atenção básica, eu falo que ela é muito intensa nessa parte de pré-natal, porque a gente precisa preencher vários formulários, ter um controle grande, assistir essa mulher, associar o cuidado com o médico, fazer visita domiciliar, ficar atento aos exames, né, repetir exames se necessários, medicar quando for possível, né? Então a gente tem isso muito na mão, a gente tem que ter muito cuidado, muito controle com isso, tá? Então, ela tem que entender a importância do pré-natal. Hoje, a gente tem até no protocolo um termo de responsabilidade para gestante. Então, quando ela se descobre, tem a desconfiança, se descobre gestante, faz o teste, e a gente tem o diagnóstico, né? Abrindo o pré-natal, ela precisa assinar um termo ali de consentimento, entendendo a importância de não faltar às consultas. Caso essa mulher, a gente perceba que ela está descontinuando o cuidado, a gente vai atrás, ela não vem na consulta, né? É uma gestante muito faltosa, espaça muito os cuidados, tanto com o médico quanto com o enfermeiro, a gente pode até acionar, por exemplo, o assistente social, que se, mesmo assim, ela não vier às consultas, ela pode ser acionada pelo conselho tutelar, tá? Então, entendam que todos os olhos da saúde pública são voltados para essa questão de gestante. Por isso que tem tanta política e tanta ação em saúde, tanto na atenção primária, quanto, né, na especializada, tá bom? A mulher, ela vem com sintomas sugestivos de gravidez, geralmente amenorreia, então ela não está menstruando, ela sente os seios mais sensíveis, né? Às vezes tem uma dor de cabeça associada, dor embaixo do ventre, uma dor, né, pélvica ali, hipogástrio, ela tem ali umas pontadinhas, sentindo como se fosse uma cólica. Às vezes tem um escape de um sangue mais rosinha, então ela tem ali uma desconfiança, a gente oferta o Pregnosticon, né, que é o teste rápido de gravidez que faz na urina, que é um dos métodos que eu estava falando para vocês aí, que parece também o teste de ovulação, né? E ele, né, colocado, acho que todo mundo já também deve conhecer, coloca essa fita que é reativa no xixi, na urina, né? Na quantidade aqui indicada, que é o máximo para expor, e a fita, né, ele vai subir para fazer a reação. A primeira tira é a fita controle, então ela tem que aparecer para dizer que o teste está efetivo, que ele está certo, que ele tá, né, funcionando, né? E dando a segunda tira, a gente entende então que é um teste positivo, tá? Não há super a necessidade de fazer um beta-HCG nesse caso, porque é muito difícil dar um falso positivo, a gente pode ter um falso negativo, né? Se deu positivo, se aparece a segunda fita, ele indica a concentração de HCG na urina, tá? Então,
muito provavelmente a gente vai ter uma gestação aí sem interrupções, tá? Então, não necessariamente precisaria fazer um beta-HCG. Às vezes faz por opção do médico ou do enfermeiro, mas não precisaria, porque se apareceu aqui é porque tem o hormônio sugestivo de gravidez, tá? Fazendo esse aqui, a gente já pede nos exames de primeiro trimestre uma ultrassom, tá? Transvaginal para gestante, se ela tiver com poucas semanas, ou se tiver com mais semanas, a gente pede um ultrassom obstétrico, tá? Ela dando entrada com suspeita de gravidez, acolhe essa mulher, oferta o teste. Se a gravidez não for confirmada, pode ser o nosso falso negativo. A gente pede que, se ela continuar com sintomas, né, de gravidez, com características sugestivas de gravidez, para repetir ali o teste em uma semana, em 15 dias, para ver se confirma ou não confirma, tá? Se for persistindo esse atraso e não for confirmada, a gente vai encaminhar ela para o especialista, para o ginecologista, para ver se tem alguma patologia associada, tá? Também a gente pode fazer os testes rápidos para ela numa oferta de uma orientação de saúde da mulher, né? Até porque ela teve uma relação desprotegida, né? E é importante a gente também associar a educação em saúde e fazer os testes rápidos aí de HIV, de sífilis e até de hepatite B e C, tá bom? Se for confirmada, a gente vai iniciar o pré-natal, tá? A gente tem que fazer no máximo em 48 horas, né? Acho que no máximo até estourando uma semana para dar entrada no pré-natal dessa mulher, se não der para abrir no mesmo dia. Às vezes, o que acontece lá na UBS, né? Por exemplo, a gente tem a agenda muito lotada de consultas programadas, né? Programáticas, que a gente chama. Então, às vezes, eu não consigo abrir o pré-natal da mulher muito rápido. A gente leva cerca de 1h10, 1h30 para abrir o pré-natal. Ela é a consulta mais demorada que o enfermeiro tem na unidade, né, numa UBS. Porque a gente tem 50 zilhões de papeladas para preencher, a gente precisa orientar essa mulher, a gente precisa encaminhar ela para a sala de vacina, para ela fazer toda a avaliação e fazer as vacinas faltantes, né? Geralmente a de tétano e a de hepatite, tá? E eu preciso encaminhar essa mulher para o dentista, para ela passar com numa primeira avaliação. Então, tudo isso ocorre dentro dessa consulta, tá? E além dos testes rápidos, além da avaliação, se ela tiver com mais de 12 semanas, que ela esperou muito tempo para abrir pré-natal, a gente já faz ali a ausculta do bebê, né, dos batimentos cardiofetais. Então, assim, é uma consulta grande, tá? Então, a gente geralmente não faz corrida, a gente programa de 2 a 3 horários na agenda do enfermeiro para poder fazer a abertura do pré-natal, tá? Se não dá para fazer naquele dia, a gente agenda para um próximo dia. O que orienta no dia do pregnosticon, né? Fez o preg, fez o teste de gravidez, a gente já faz o máximo possível para passar as medicações necessárias de vitamina, então, né, ácido fólico, sulfato ferroso, passa alguma medicação se ela tiver ou com dor de cabeça ou com enjoos, né? Então, Buscopan, paracetamol, que é o que pode tomar, a gente pode Idramin, se ela estiver enjoada, a gente já passa todas as receitas, né, e já solicita todos os exames, para que a gente só faça a parte burocrática depois e examine essa mulher durante a abertura do pré-natal em si, tá? A gente preenche a folha da caderneta de gestante, que ou vem sozinha, vou mostrar para vocês, ou ela vem numa caderneta mesmo, grandona, com dizeres, orientações e a marcação de consulta para essa mulher, tá? E orienta que ela vai passar com o médico e com o enfermeiro, tá bom? A gente tem que avaliar também se uma gravidez que é desejada ou não, tá?
Se ela não for desejada, a gente tem que avaliar se há risco de um abortamento inseguro, dela fazer em casa, dela tomar qualquer porcaria, dela fazer com uma agulha de crochê, tricô, não sei, aquela comprida, tá? E aí orientar o que é permitido, como que a gente pode acolher essa mulher, o que a gente pode fazer por ela, tá bom? Se a gente percebe que não tem risco ali, então a gente segue a vida com o pré-natal e agendamento de consultas, enfim, tá? E parabeniza a gestação, tá bom? Vai muito com cuidado, com dedos para parabenizar a gestação, porque às vezes é uma menina de 15 anos, você super se empolga e a mãe tá fula da vida que ela tá gestante, né? Então, às vezes não é momento. A gente vai sentindo aí se é momento ou não de parabenizar a gravidez, tá bom? Essa aqui é a caderneta bonitona, tá? Que ela é distribuída. Se ela não vem nessa forma de caderneta, ela vem pelo menos essa folha aqui, para a gente ir anotando as consultas, os exames, os resultados de ultrassom, tá bom? Eu não sei se tem alguém perguntando, agora que eu lembrei que o Jonathan tá sem áudio, se ele tiver pergunta, eu não vou ver. Se alguém ficar de olho no chat, me avisa, tá? Bom, não tem perguntas por enquanto. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? É uma coisa que é muito da minha vivência, então vou falando eterno, né? E aí, se vocês sentirem cansaço, vocês me avisem, tá? Então, lá pro pré-natal, né? A gente vai utilizar essa caderneta, como eu falei para vocês, e a gente tem que fazer uma inserção. Antes a gente fazia, lá em Diadema, pelo menos, no Form SUS. Mas isso também é inserido no CIS pré-natal, tá bom? Varia muito aí de protocolo para protocolo, mas as gestantes, elas são sempre inseridas num sistema para controle, tá? O pré-natal, ele vai servir, vai ser útil para a gente identificar e tratar possíveis doenças associadas ou controlar, né? Como diabetes, hipertensão, se ela tiver hipo ou hipertireoidismo, enfim, a gente vai controlar nessa fase, né? Se ela tiver anêmica ou não, vai prevenir aí complicações no parto e na gestação, fazendo teste, fazendo coleta de Papa Nicolau, avaliando presença de micro-organismos, de bactérias, enfim, associadas. Vamos tentar aí fazer o máximo para promover um bom desenvolvimento do feto, e às vezes vem redondo, maravilhoso, perfeito, e dá um ruim na hora né, que pariu, ou depois o bebê que nasce com alguma síndrome, alguma coisa que não foi vista aí, que não dava para ser vista durante o pré-natal, tá? O pré-natal, ele visa reduzir, né, o índice aí de morbidade, que é a doença, e de mortalidade, tanto materna quanto fetal, tá? Então, por isso que ele é a menina dos olhos aí da atenção primária, né? Porque impacta diretamente nos índices. Então, ter um país, ter um estado, uma cidade que tem altos índices, né, de morte materna ou morte infantil, não é bem visto, né? Então a gente eles mandam tantos recursos para atenção primária, para o SUS, para investir nessas meninas, e se está tendo óbito, alguma falha está ocorrendo, porque por falta de investimento do Ministério não é. Então, o que está ocorrendo? A falha é humana, a falha dos profissionais, foi negligência, por isso que se fica muito em cima, tá bom? O pré-natal, para ele ser um pré-natal de qualidade, né, ele precisa iniciar o quanto antes, o quanto mais precoce possível. O ideal é que seja antes, né, da 12ª semana, tá? Para a gente iniciar aí no primeiro trimestre mesmo da gestação. Tá? Geralmente elas procuram a gente, elas estão com 7, 8 semanas de gestação. Quando não é aceita a gestação, às vezes essa menina procura a gente no segundo trimestre ou no terceiro trimestre, quase para parir, né? Acabam não fazendo nada de pré-natal, então a gente precisa amarrar o cuidado aí muito bem amarrado para a gente não ter um óbito fetal, tá? Garantir recursos humanos, físicos, materiais para essa mulher, que são os itens necessários aí para o pré-natal,
né? A disponibilidade de teste, orientação, orientação de testes e exames dentro, né, da unidade, tá? Garantir aí, né, a solicitação, realização dos exames, como eu falei, escuta sempre sendo ativa, de qualidade para essa mulher e também para os acompanhantes, tá? Garantir transporte público quando necessário. Às vezes a gente consegue isso se essa mulher tem alguma queixa, alguma demanda que ela é fora do município ou muito distante, mas tem que ser requerido, né? Tem que solicitar, tá? Ambulância, obviamente, ela tem, né? Não é um transporte, mas ela tem aí gratuito, previsto também em portaria, previsto por lei. Então, ela tem esse transporte aí, né? Que não seria para ela, mas um traslado aí entre unidade, casa e maternidade, casas de parto, tá bom? Garantir, né, também a assistência do parceiro, né, ou da parceira, dependendo do método utilizado aí, tem que garantir, então ele também precisa fazer testes rápidos, pode fazer aí a solicitação de tipagem sanguínea e grupo ABO, né, para saber o fator RH, enfim, desse parceiro, tá? Garantir o acesso à unidade de referência especializada, se for necessário, tá? Orientar plano de parto, como é que vai ser, os benefícios. Ela tem disponível a visita na maternidade ou na casa de parto, exceto em período pandêmico, que nós não estamos encaminhando, né? Por conta, né, de toda essa questão Covid, então a gente não está encaminhando, tá? E aí, garantir todos os direitos que estão previstos por lei para esse período, tá? Na pré-consulta da gestante, a gente vai avaliar sempre sinais vitais, peso, altura, IMC, né? Avalio questão de edema, né? As queixas que surgem, tudo isso a gente vai levantando, tá? Questão de estado nutricional, como que ela tá fazendo essa alimentação, né? Muitas no começo elas têm essa questão de ter muito enjoo, né? De ficar ruim, então elas acabam não tendo uma alimentação tão legal, tão desejável como a gente gostaria que fosse. Então a gente precisa fazer essa orientação, tá? E a gente insere, exceto em período pandêmico, a gente insere em grupos de gestantes para discussão, troca de experiência, que eu conduzi vários na faculdade e é super legal, tá? Vale muito a pena, porque elas trocam a questão de aleitamento materno, elas trocam, né, trocam experiências na questão de medo do parto, ou o parto em si, para quem já teve mais filhos, né, as experiências aí com até introdução alimentar, elas vão discutindo todas essas coisas durante o grupo de gestante, e a gente, profissional, vai mediando a conversa, tá? E fazendo orientação assim que for necessário. Durante a consulta, né? Ela é mensal até 32 semanas, também varia de acordo com o protocolo, tá? Mas em vias de regra, ela é mensal até 32, sendo um mês com o médico, um mês com o enfermeiro, tá? Quando passa lá de 35 para 36 semanas, então na 36ª semana, começa a fazer a consulta de 15 em 15 dias, tá bom? Passando disso, né, ela vai passar de uma vez por semana até as 40 semanas, e entre a 40 e a 42, se ela chegar lá, né, vai fazendo até 2 consultas por semana, vai acompanhando. Que médico que acompanha, essa gestante? É o médico generalista, se essa mulher tiver um pré-natal sem riscos, tá? Então, um pré-natal habitual, um pré-natal de baixo risco, é acompanhado dessa forma, pelo médico e pela enfermeira, tá? Pelo enfermeiro. Se por acaso essa mulher tem algum risco, seja ele intermediário, por uso abusivo de álcool e drogas, por exemplo, né? Ou ela tem menos de 15 anos, ou mais de 40 anos, ou ela está de alto risco, é uma menina com IMC acima de 40, com pressão alta, problemas renais, né?
a gente indica para o alto risco. Aí, nós enfermeiros vamos acompanhar a gestação para fazer testes rápidos e coleta de Strep B, que eu vou mostrar para vocês depois, ou de Papa Nicolau, tá? Mas quem vai acabar acompanhando mais é o especialista. Ela vai fazer o acompanhamento com o ginecologista, e se ela for classificada mesmo de alto risco, por exemplo, está fazendo uso de medicamento para hipertensão, medicamento, né, ou para bronquite, alguma coisa que ela que fuja da atenção primária, que precisa de atenção especializada, aí ela é encaminhada para o PNAR, que a gente fala, que é o pré-natal de alto risco, que é feito em via ambulatorial, tá? Que é feita hospitalar. Aí ela acompanha com toda a equipe de alto risco do hospital, tá bom? Falei para vocês que a primeira consulta é a mais completa mesmo, tá? Que é aquela cheia de etapas e tal. A gente oferta também o encaminhamento aí para o psicólogo, se for necessário, né? A equipe NASF, e para o odonto sempre, né? A literatura traz como quando necessário, mas a gente sempre leva, tá? Faz orientação nutricional e faz a orientação de vacina, encaminha para a sala de vacina. Para fazer tétano, hepatite, verifica influenza e febre amarela, tá bom? Com 20 semanas de gestação, ela faz a DTPA, e ela faz a sarampo, cachumba e rubéola também depois do parto. Então, a gente sempre pede, se ela esqueceu na primeira consulta, na segunda consulta, a gente pede a carteirinha de vacina para a gente checar toda essa questão aí da imunização, tá bom? Isso tudo é na consulta. Então, vocês viram que pré-consulta, consulta é tudo na primeira consulta, tá? Por isso que a gente fala que ela é extensa, além da gente preencher aquele monte de papel, caderneta, né, e mais controles nossos, tá? No pós-consulta, faz orientação preventiva, de alimentação, de hidratação de pele, né, do cuidado que tem que ter durante a gestação. Se for pertinente, for dúvida da mulher, a gente até orienta aleitamento materno, se não, não, tá? Senão a gente dá um espaço e orienta o aleitamento um pouquinho mais para frente, tá bom? Os exames que a gente vai pedir, primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Geralmente são mais completos entre o primeiro e o terceiro trimestre, que eles são todos os exames mesmo, né? Associados aos testes rápidos, que foi o que eu coloquei aqui para vocês, tá vendo? Puxa numa pipeta, coloca aqui, né, nas saboneteirinhas que a gente chama aqui dos testes rápidos, e é a mesma coisa do de gravidez. Uma tira é controle, 2 tiras reagente, tá? Quais são esses testes rápidos? Sífilis, hepatite B e C e HIV, tá bom? Todos têm um reagente lá para a gente avaliar se deu positivo ou se deu negativo. Então, no primeiro trimestre, a gente pede todos os exames de sangue laboratoriais, né? Toxoplasmose, glicemia de jejum, pede urina 1 e urocultura, né? A citologia oncótica, que a literatura traz para primeiro trimestre, a gente acaba optando em colher geralmente no segundo tri, tá bom? Que aí o risco de abortamento é menor, né? A gente, por conta de disposição do colo, tem uma particularidade importante na coleta de papo. Vocês lembram que eu falei para vocês que no Papa Nicolau a gente tem a lâmina e tem uma espátula e tem uma escova endocervical. Vocês lembram disso? Lembram? Sim, Pro. Lembra? Então, na gestante, a gente não usa a escovinha, tá? Que é aquela que é introduzida no colo do útero. A gente só usa a raspagem ali do colo do útero, tá? Então, a gente só usa a espátula de aire. A gente não usa a escova endocervical, tá bom? Isso é uma coisa importante de lembrar do Papa Nicolau da gestante, tá? A gente só faz, né, ali ao redor do colo, tá bom? Então, a gente faz todos esses exames, tipagem sanguínea. É importante a gente saber
o tipo de sangue, né? Se é e fator RH, se positivo ou negativo, para posteriormente sensibilizar essa mulher, né? Não sei se vocês já viram alguma vez na vida, mas mulher RH negativo, né? O pai RH positivo e bebê positivo na primeira e na segunda gestação, 2 bebês RH positivo pode desenvolver eritroblastose fetal, que é uma doença, né, que acarreta um monte de complicação para o bebê. E eu não sei se a gente vê agora ou se vocês vão ver mais em saúde da criança. Mas a mulher, ela é sensibilizada, ela precisa tomar uma vacina de sensibilização, uma injeção de sensibilização, para que ela não tenha como se fosse uma rejeição na segunda gestação, tá? Então, mulher RH negativo e 2 gestação com filhos RH positivo, né? A segunda gestação é que pode complicar. Então, faz a sensibilização dessa mulher na primeira gestação, tá bom? Então, professora, teve um caso de eristoblastose na minha família que eu que descobri por conta que eu estava estudando da escola, sabia? Do ensino médio. Porque se fala um pouco, né, quando vai falar de tipo na escola. E aí a minha prima teve o segundo filho, aí ela começou a comentar o que aconteceu durante o parto, e aí eu comecei a conversar sobre essa doença, conversei com ela, e aí ela passou no médico e realmente foi isso mesmo. E ela chegou o bebê chegou a ter alguma sequela, alguma coisa? Ele não é tão certinho, né? Ele parece que ele é um pouco agitado, ele tem algumas coisas assim, sabe? Não é aquele bebê mais normal, comportado. Ele é um pouco muito agitado. Isso. Tá, mas ele não teve uma sequela grave, né? Não. Mas é uma coisa a se investigar. Por isso que a gente pede tipagem sanguínea e fator RH, tanto para a mãe quanto para o pai, tá? Da criança. Na minha família não ocorreu, né? Mas ocorreu todo o caso. Então, assim, a minha mãe é A negativo, o pai é O positivo, eu e minha irmã A positivo. Então, a mãe foi sensibilizada na minha gestação para não ter problemas na segunda gestação. Por isso, super decorei também de colégio e de faculdade essa história, porque era muito a característica dos fatores RH lá de casa. Né? Então, acaba que a gente associa e fica fácil de lembrar. Porque parece que a mãe ela tem que tomar tipo um soro, não é? Depois da primeira gestação. É uma injeção que ela toma. Isso, é uma coisa assim para poder evitar o segundo filho. Rogan, isso mesmo. Isso. Né? Então ela toma para ser sensibilizada, para ela não ter essa rejeição aí quando ela tiver a segunda gestação, tá? Enfim, voltando ao... Oi, amor. Eu sou fator RH negativo. Eu passei por isso. Nem sabia desse fator RH. Você já teve 2 filhos? Não, tive só uma e eu tomei a Rogan na primeira gestação. Sou fator RH negativo e ela era positivo. Isso. Então, aí, assim que ela nasceu, as primeiras 24 horas eu tomei a Rogan intramuscular. E se tiver segundo filho... Aí já viu, né? Por quê? Não, como você tá sensibilizado, tá maravilha. Aí só que se for filho de RH negativo, não vai ter problema. Se for filho de RH positivo, você já está sensibilizada, então maravilhoso, né? Porque você foi identificada e sensibilizada em tempo na primeira gestação. Mas esqueceram, você acredita? Eu que lembrei, depois que passou o tempo, juro para você. Particular, viu? Eu falei, gente, eu não tomei ainda a injeção. Aí foram verificar nos prontuários, não tinha tomado, aí vieram fazer. Acho que tinha passado, acho que 8 horas após. Se eu não lembro, eu ia sair de lá, ia poder ter futuramente problemas no futuro. Ainda bem que você lembrou. Você vê se é alguém leigo, olha que complicação, né? Olha que vacilo que passou. E hospital particular, viu? Não era nem hospital público. Foi um erro bem... Foi uma coisa que não é para acontecer, né? Tem que estar isso já tudo certinho, prontuário, tudo correto, e foi lembrado por mim. Isso. E quando a mulher é bem orientada por nós, né, na atenção primária, né, ela consegue cobrar isso na especializada. Né? Você tinha orientação e tudo, por mais que não fosse
sei lá, pré-natal não foi feito na UBS, mas você tinha orientação porque você era esclarecida, era da área, ou estudou, ouviu em algum lugar. Mas você imagina uma menininha leiga, ou novinha demais, de 15 anos, ou sem instrução, sem saber disso. Ela tem um BO na segunda gestação por conta de não saber que tinha que ter tomado essa injeção de imunização, né? Às vezes também, de repente, se tivesse dado alguma, vamos supor, que eu tivesse ficado, alguma coisa tivesse acontecido após a gestação, não viesse a lembrar disso e fosse fora. Nossa, ia dar uma complicação. Falei, gente, isso é muito sério, muito sério. Eles se retrataram para você? Sim, foi feito o processo e foi feito tudo certinho depois, entendeu? Tá mas foi erro mesmo. Foi de total esquecimento deles. Fiquei preocupada ainda pelo tempo, né? Que se o tempo que eu fiquei sem tomar, se não ia ter complicações, porque tem um período, né? Tem um tempo determinado, né? Para você poder fazer após o parto, você tem que fazer, tem um tempo correto. E aí eles esqueceram, você que lembrou em tempo, e se não tivesse feito, você imagina o BO que ia dar para o hospital, né? E ainda foram checar prontuários, tipo assim, eu falei, gente, eu tô sã, eu tive um parto normal, eu tô consciente, eu não tomei, eu não tô desorientada, eu tô bem orientada que eu não tomei. Aí foram ver, depois de muito custo, viram e vieram, pediram desculpa e foi feito. Bom, menos dos males o menor, né? Esperou, mas pelo menos foi realizado. Dá um medinho de segundo filho. Não, mas você já está imunizada, então fica tranquilo, né? Você já foi sensibilizada. Numa próxima gestação, se for RH positivo, o teu organismo já reconhece aí essa tipagem sanguínea e não vai ter problema, tá? Lembra, a minha mãe já teve, deu tudo certo. 2 filhas tranquilas aí, plenas na vida, tá? Então não tenha medo para a segunda, vai dar tudo certo. Tá bom? Tá bom, não é profecia não, né? Pelo amor de Deus. Quem sabe, né? Vai que. Vai que. Tô profetizando para você. Olha só. No segundo trimestre, a gente também faz teste rápido. Preconizado é o sífilis e o HIV, tá? Mas já que a gente já vai furar uma vez, a gente já faz tudo, tá bom? Então a gente acaba repetindo todos os testes rápidos nos inícios a cada trimestre, tá bom? Em específico, no segundo trimestre, a gente faz a curva glicêmica, que quem já é mãe aí sabe que é aquele teste para ver a tolerância da mulher com relação à glicose, né? Para descobrir aí se não desenvolveu uma diabetes gestacional, né? Alguma coisa com relação a isso. Então, ela toma um líquido, né? Bem adocicado. Quem tomou deve lembrar agora e deve estar odiando de lembrar, né? Porque horrível. Tem que é uma coisa muito ruim, né? Não sei se ruim, mas é uma particularidade aí de segundo tri, tá bom? Terceiro tri, só não vai repetir aí tipagem sanguínea, né? Fator RH, tá? Mas faz a mesma coisa, né? Do hemograma, tudo, e os testes rápidos. Se a mulher, ao longo destes trimestres, desenvolver ou tiver com corrimento, ou com ardência para fazer xixi, né, alguma coisa do tipo, a gente repete urina 1 e urocultura, tá? Eu prefiro pedir nos 3 trimestres para a gente não ter problema, porque a gestante, ela tem infecção urinária, ela é assintomática, né? Então, geralmente, ela não chega referindo ardência para urinar, essas coisas, ou dor, enfim, ela não relata, porque ela é assintomática. Então, a gente acaba pedindo urina 1 nos 3 trimestres, né? Eu já peço urina 1 e urocultura, porque se tiver crescimento bacteriano, a gente já faz medicação e fica mais tranquilo aí para não ter problema de óbito fetal ou problemas com a mulher, tá bom? Orientamos, então, sempre higiene, né, vestuário adequado, arejado, mais soltinho, vestidos, tá? A gente orienta
utilizar sutiã de alça larga para sustentação, né? Porque a maior queixa das meninas é: ai, não vou amamentar porque o peito cai. Não, o peito cai porque ele vai encher de leite, vai ficar pesado, você quer ficar sem sutiã, né? Se ele tiver sustentado, ok. Se ele tiver sem sustentar, obviamente, tem o fator gravidade, né? Porque ele vai ficar pesado. Então, a gente orienta aí o uso do sutiã. A gente orienta também a questão de pele e cabelo, que eles ficam um pouco mais oleosos ou podem ficar mais quebradiços. Então, por isso, a importância de se hidratar bastante, beber muita água, né? E se alimentar bem. A saúde bucal pode ter aí alteração, por isso que a gente encaminha para odonto logo no início. Verifica a questão de sono e repouso, orienta uma boa noite de sono. Viagens, a gente pede para evitar viagens muito longas nessa fase, né? Trabalhar e evitar a exposição de risco, local de periculosidade, insalubridade, tá? Mudanças de turno, assim, a gente pede para tomar cuidado, ver se consegue evitar. Às vezes acaba até mudando de função ou de setor, né? Por exemplo, enfermeiras grávidas, né? Às vezes não fica no setor da oncologia, ela vai para um outro setor, né? Se tem radiação naquele setor que ela trabalha, ela acaba sendo remanejada, vai atuar em outro lugar. Então, a gente também precisa preservar essa questão do trabalho, tá bom? E relações sexuais, a gente pede para evitar se houver ameaça de aborto, né? Ou o colo do útero não está totalmente fechado, tem aí um risco, por exemplo, de um parto prematuro. A gente sempre orienta nessas fases aí evitar a relação sexual. No mais, não tendo problema, relações sexuais liberadas, tá bom? A gente pede para observar a questão de sangramento, rompimento aí de membranas ovulares que podem ocorrer já no parto, tá? Observar a dilatação do colo e possíveis dores, tá bom? Então, a gente pede para, nas relações sexuais, a gente ter aí observar esses fatores, caso não, relações liberadas, tá bom? Se o diagnóstico aí, né, se o diagnóstico obstétrico for normal, então ela não tem nenhuma alteração, tranquilo, é só a gente acompanha normal, né, avalia a gravidez, né, avalia os sintomas, a ausência de menstruação, beta, ultrassom, ou só o teste do Pregnosticon, e a gente fala para ela também que no ultrassom vai ver aí o saco gestacional já com 6 semanas. Demais semanas consegue ver batimento, já consegue ver formação do feto, tá? A gente avalia idade gestacional, né? Que a gente vai aprender aí como é que calcula, né? As datas prováveis de parto, como que a gente calcula as semanas dessa mulher, tá bom? Deixa eu só ver que horas, 9 horas. Então, acho que eu vou deixar um pouquinho para depois, né? Porque dá trabalho. Eu até posso postar para vocês a aula para vocês tentarem fazer, mas ela é criteriosinha, então eu vou ter que explicar bem explicadinho para vocês, tá bom? A altura uterina, essa questão de insinuação, todas essas fases da gestação que a gente faz o exame da gestante, eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá bom? Que a gente explica exatamente como é que vê, como é que calcula a altura uterina, tá? Como é que a gente calcula as semanas de gestação, tá bom? Por essa regra aqui de Nagel, não sei direito como é que fala, mas enfim, Nigel, enfim, cada um fala de um jeito, enfim, essa regra aí de calcular a data provável, né, é uma regrinha bem criteriosa, mas é legal de fazer, tá? Nesse ultrassom, né, nesse diagnóstico de gestação, né, sendo normal, a gente também avalia a mulher quanto ao número de filhos, né, quanto ao número de partos, aí, de gestações, então se ela é primigesta, se ela é multigesta, né, se ela é primípara ou se ela é multípara, tá?
A apresentação e a posição fetal, se o bebê se apresenta de forma cefálica, transversa, né? A gente vai aprender também as posições aí que o bebê fica e como a gente faz a manipulação né, da barriga da mãe para vocês saberem a posição do bebê. Em caso de gravidez múltipla, dá para identificar tanto no ultrassom, obviamente, para ver os polos, quanto na ausculta, tá bom? Quando a altura uterina também ela tá a mais do esperado, geralmente a altura uterina, ela acompanha o número de semanas de gestação. Então, se ele tá muito a mais do que as semanas de gestação, provavelmente tem uma gemelaridade, tá? A investigar. E quando a gente posiciona o esteto, se a gente ouve 2 polos de BCF, tá? A gente já desconfia, então, de gravidez gemelar, tá bom? Vitalidade fetal aí são os movimentos fetais que a mãe refere ou a gente percebe a palpação, tá? E mais os BCFs, né? Que é o abatimento cardiofetal, que a gente faz a ausculta quando coloca aí o sonar, que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Sexagem fetal, né? O sexo do bebê a gente já pode descobrir ali a partir do 6º mês, né? Ou pela sexagem fetal com 9 semanas. Aí varia muito de possibilidades da mãe, né? Quando esse diagnóstico obstétrico é patológico, a gente vai perguntando se ela teve problemas antes nas gestações anteriores, né? Então, no parto, se foi um parto com fórceps, se foi complicado, se teve sangramento, né? Se ela teve abortos anteriores, patologias associadas, né? A gente investiga questão da gravidez atual, se ela teve alguma alteração, tem alguma doença associada, ameaça de aborto. Você fala, mas eu vou lembrar tudo isso na hora de perguntar, né? Tem uma colinha para a gente ir perguntando no própria caderneta de gestante e no prontuário eletrônico. A gente tem sempre um guiazinho para a gente não esquecer o que tem que perguntar, tá bom? Porque realmente é muita coisa, né? A gente pergunta se teve ou se tem, né, doenças sexualmente transmissíveis, se fez cirurgias, que cirurgias, há quanto tempo, se ginecológicas ou se não ginecológicas, quais tipos de cirurgia foram feitas, tá? Aguenta o cálculo de idade gestacional? Querem ver amanhã? Leva um tempinho para aprender. Não sei se todo mundo é muito bom de matemática. E aí? Amanhã, né, professora? 9 já, né? Tá. Opa, tá quase na hora da novela já. Aí começa Big Brother, você começa a surtar já. Você começa a ficar doido já. Tá pifando já, velho. Tá não começando a pode passar desligar nada já. no Big Brother não, hein? Eu falo um monte, né? Então vocês têm que me policiar. Até que eu tô de olho aqui, que já deu 9 horas, né? Então tá bom. Então eu vou ensinar vocês a partir de amanhã como calcula a idade gestacional, tá bom? Aí a gente faz o final dessa aula. Eu parei no slide o quê? No slide 20, tá bom? A gente treina um pouquinho e depois vocês apresentam, tá? Aí na outra aula a gente faz o exame físico, tá bom? Tá Ou bom, vocês apresentam o exame físico só amanhã, dou uma colher de chá porque é dia de Big Brother, e aí na outra aula a gente calcula bonitinho e tem a parte do exame físico, tá? Lembra que a gente beleza. tá adiantado, né? Então tá tranquilo para a gente tá indo de quinta para sexta aula já. Então nós estamos bem adiantados aí na matéria. Tá bom? Deixa eu baixar a lista de presença. Cadê? Aqui. Antes de vocês saírem. Prontinho. Pronto. Arquivo baixado. Vou parar a gravação, tá? Ok.